Olá pessoal, tudo bem? É bom estar com vocês novamente, embora seja através deste vídeo. Mas se você está me ouvindo agora é porque você já teve acesso ao programa, o aplicativo Aula App. E se você abriu o aplicativo Aula App no celular ou no computador, você vai ter acesso então a algumas informações, e são exatamente essas que você está vendo agora aqui, e eu vou mostrar para vocês o que faremos. Rapidamente eu vou explicar como nós vamos fazer os exercícios e como vamos entender estes assuntos aqui. Nós temos dois assuntos para falar: o verbo to be e os possessive adjetivos. Olha só, no verbo to be, veja, acompanha a setinha comigo aqui, ó, o dedinho apontando ao verbo to be. Você vai nesta setinha aqui, onde o conteúdo está, e você vai aqui em conteúdo, primeiramente, porque no material de apoio você vai ter praticamente o mesmo conteúdo que está aqui, tá certo? Pode imprimir, etc. E os exercícios que eu vou explicar para vocês como é que faz, tá bom? Mas vamos entrar aqui rapidamente no conteúdo para vocês entenderem o que nós vamos fazer. Olha, The Prince and the Pauper. Esse texto, um texto pequeno, facinho de fazer, é tão fácil que até um bebezinho consegue fazer, hein? Olha só. Este texto ele tem um vocabulário aqui de auxílio para você, olha. Então você pode usar o vocabulário para fazer a tradução desse texto, tá certo? Você vai entender o texto aí, essa pequena historinha, uma conversação aqui, tá bom? Olha lá. Nós temos aqui o verbo to be, tá certo? Na sua forma afirmativa, coisa que vocês já sabem, né? Então não precisa nem ficar explicando muito sobre isso, que vocês já sabem. O verbo to be na sua forma negativa, você está vendo que acrescenta-se aqui um not, olha só, tá vendo aqui o not, né? Na forma negativa, I am not, e aqui você tem a tradução, tá certo? Olha só, para você lembrar. A forma interrogativa, você tem aquele detalhezinho também, o verbo vem para frente do pronome, tá vendo? O verbo para frente do pronome, e aí você tem am I e o ponto de interrogação, tá certo? Eu sou ou eu estou, ponto de interrogação. Are you, is he, is she, e assim por diante. Também para você se lembrar facinho. E a forma contraída, né? Contracted form, ou a forma contracta, olha aqui, eu vou colocar para vocês aqui, ó. Só você colocar o apóstrofe aqui e o verbo contraído, tá certo? Forma negativa, acrescenta então o not. Mais uma vez para vocês se lembrarem disso, que lá no exercício vai pedir, tá bom? Olha só, vamos passar aqui na setinha mais um. Aqui você tem os exercícios. Agora as próximas atividades você terá que responder numa folha separada com seu nome, seu ano, sala e entregar na escola. Então tá aqui, ó, tudo em português, tá? Então não tem dificuldade, a atividade está em português na pergunta, então você não vai ter dificuldade de entender o que está pedindo. Ó, retire do texto duas frases com o verbo to be. Então você vai ler aqui, não vai ter dificuldade nenhuma para responder usando aquele texto, tá bom? Vamos mais uma aqui, olha, também, né? Use, só essa aqui ela parece que não está em português, ó, a pergunta não está em português, né? Use the verb to be to make the sentence true for you.
Então vou dizer para vocês, né? Olha, use o verbo to be aqui para que esta frase dê sentido para você, tá certo? Use o verbo to be na forma adequada para que a frase fique com sentido correto, tá certo? As outras perguntas estão em português, não tem problema nenhum, tá certo? Só isso aqui acabou, tá vendo? Já acabou. Vamos voltar lá então. Muito bem. Vamos para o exercício aqui do verbo to be, né? Vamos para o exercício do verbo to be. Mesma coisa, olha, vai aqui na setinha e exercícios, tá vendo? Ó, exercício. Esse aqui você terá que responder a cada pergunta, mas é aqui, ó, selecionando, tá? Por exemplo, ó, qual era a idade dos garotos? Você vai ter que ir no texto para verificar, lembrar a idade dos garotos, é 15, 8, 10 anos, você marca aqui, marca um desses quadradinhos aqui, tá certo? Escolhe qual você acha que é, de acordo com o texto, né? É bem, coloca qual que você quer, né? Tem que ver lá no texto quantos anos, qual era a idade dos garotos lá, tá bom? Vamos passando aqui, você vai ver, ó, questão número 2, questão número 3, tudo em português, a pergunta e a mesma coisa, você vai selecionar que você verificar no texto que está correto. 4 a 5, e aí, ó, leia o texto, responda atentamente, mais uma vez, para você ler o texto mais uma vez e responder atentamente a questão número 6, né? E pronto. É um de novo. Eu não vou fazer, é lógico, senão se eu fizer aqui depois vocês vão saber qual é a resposta. Então não vou fazer para vocês. Eu vou sair aqui sem fazer o exercício, tá bom? Olha só, possessivo adjetivo. Agora nós vamos para o possessivo adjetivo. É praticamente a mesma coisa. Olha, vamos lá no conteúdo. A mesma coisa no formato para você fazer, mas é um assunto diferente, né? Olha, você tem aqui agora o personal pronoun, possessive pronoun, os pronomes pessoais que você já conhece, I, you, he, she, it, we, you, e os possessivos, né? My, your, his, her, its, or, your, their, tá certo? Vocês já conhecem também, aqui nós temos a tradução deles, ó, eu, você, ele, ela, meu, minha, seu, dele, dela, tá certo? Toda a tradução direitinho. Um quadrinho aqui explicativo, né, sobre os possessivos adjetivos. Aqui está dizendo que nós usamos os adjetivos possessivos para mostrar quem é proprietário de algo ou possui alguma coisa, né? Quem possui alguma coisa. Nós temos aqui uma explicação bem simples, tá vendo? Olha, I, my, we, your. E um exemplo, he likes his bus. Ele gosta do ônibus dele, his bus. Olha aqui, ó, para vocês prestarem atenção nisso aqui, tá bom? No pronome, ó, no possessivo adjetivo, tá certo? Nós temos aqui mais uma explicação sobre os possessivos adjetivos, né? O subject pronoun, né? I, you, he, she, it. Algumas frases. Possessivo adjetivo, my, your, his, her, its, or, your, their. Mais uma vez aqui para vocês se lembrarem algumas frases novas. Você vai fazer o que com estas frases aqui? I have a shirt, you have a book. Você tem um livro. O que você vai fazer? Você vai traduzir estas frases aqui, tá certo? Traduzir as frases. Nós vamos passar, traduza as frases para você entender, senão não adianta. Olha, fica atento, o possessivo adjetivo está relacionado a um personal pronoun, um pronome pessoal. Por exemplo, I forgot my glasses. Olha, I forgot my glasses. I, my. Eu, I, my, meu. Tá certo? Então é só prestar atenção nisso. Vamos colocar aqui para vocês uma marcação rapidinho aqui, olha. I, tá certo? I,
my. Tá certo? E é isso. Vamos lá. Então, nós podemos voltar aqui. Vamos voltar aqui no possessivo adjetivo. Vá novamente na setinha. Você tem aqui a avaliação de atividades. É semelhante àquela primeira lá do verbo to be, né? Você vai fazer agora a questão número 1. Você vai fazer a atividade preenchendo aqui a que você selecionar, né? Olha, você, de acordo com a frase, você seleciona o que achar que é correto aqui. Essa frase, por exemplo, né? The boy likes. Aí você vai ver aqui, ó, se é her, his, its. Aí você vai colocar aqui, ó, the boy likes school. Então é her school, his school ou its school, tá? Você escolhe aqui qual é o correto. Você vai fazer isso semelhantemente em todas as questões. Questão 2, questão 3, né? Tem até uma pergunta aqui em português. Escolher a alternativa correta para completar os espaços. Questão 4, 5 e pronto. É só ir até as 5. Né? Mais uma vez eu não vou responder, né? Senão você vai saber quais são as respostas que você tem que fazer o exercício, tá bom? E é isso, pessoal. Até a próxima videoaula. E sobre tirar dúvidas, eu acredito que tem um campo aí, tá certo? Vou mostrar aqui para você. Você vai aqui nesse campo. E aí depois, quando eu entrar aqui, eu vou estar verificando, olha, estar verificando as dúvidas para tirar as dúvidas para vocês aí, tá bom? É isso, até a próxima aí, pessoal. Tchau!